Uma garota de sapatos vermelhos, um espantalho, um homem de lata e um leão andam juntos em uma estrada de ladrilhos amarelos. Ao ouvirmos essa descrição, já começamos a visualizar o filme O Mágico de Oz, de 1939. Vemos o cenário fantástico, os figurinos característicos, as maquiagens expressivas. A maioria desses elementos estão presentes em nosso imaginário e são marcantes por causa da direção de arte do filme. A professora Vera Hamburger define a direção de arte como a concepção do ambiente plástico de um filme, compreendendo que este é composto tanto pelas características formais do espaço e objetos, quanto pela caracterização das figuras em cena. Ou seja, a direção de arte trata de tudo que aparece visualmente e fisicamente em cena. A partir da estética proposta pela direção, a diretora de arte é a pessoa que elabora e materializa toda a visualidade do filme, controlando os principais elementos da narrativa visual, como espaço, linha, forma, tonalidade, cor, movimento e ritmo. O trabalho inicia na leitura do roteiro, quando a direção de arte começa a entender o gênero, a atmosfera e o tom do filme. A partir dessa leitura, pode-se elencar as demandas e propostas iniciais para a arte, que, no entanto, só se consolida quando direção de arte e direção discutem e afinam suas visões. Desse diálogo, surge o primeiro conceito mais concreto do que será a arte da obra, composto em uma prancha de referências, que geralmente é mais conhecida como mood board. O mood board é um quadro visual e conceitual, um documento com imagens, recortes, texturas, cortes, formas que expressam o tom, o clima, a emoção desejada para o filme. Trata-se de uma composição visual que sintetiza a estética do projeto. A partir dessa prancha de referências, o departamento de arte concebe a paleta de cores do filme e cria a proposta de figurino, de maquiagem e de cenários para todo o projeto. Para entendermos melhor, vamos analisar o filme Brasil-Holanda, de 2018, e que teve a direção de arte assinada por Alex Rock. A trama se passa na Copa do Mundo de Futebol de 1994. Para retratar o período, foi preciso todo um estudo iconográfico da época. O filme também retrata uma situação íntima e familiar, uma festa de casamento. Nesse contexto, enquanto parte da família se amontoa no sofá para assistir o jogo, no quarto, as primas se arrumam para a festa. O sofá pequeno para tanta gente, as texturas nas paredes, a mobília e os objetos corroboram essa ambientação de aconchego familiar. Desse modo, podemos imaginar que o mood board possui imagens referentes tanto à época quanto a essa situação doméstica, que situa um casamento simples num ambiente familiar convencional, no ano de 1994, no Brasil. Ao mesmo tempo, o filme retrata um período conturbado na vida da protagonista. E nessas horas, é firmado um pacto visual, em que a atmosfera dramática do filme é representada por cores frias, principalmente o azul, presente em vários elementos em cena. Agora que entendemos pelo que a direção de arte é responsável, vamos conhecer as funções dentro desse departamento. O tamanho da equipe de arte sempre varia conforme as especificidades do projeto. Em produções que demandam intervenções muito complexas ou específicas, a equipe pode ser maior, mas há muitos projetos em que várias funções ficam com uma mesma pessoa. A diretora de arte é a chefe do departamento de arte. Ela cria o conceito visual físico e material da obra, encabeçando o chamado tripé da arte: cenografia, figurino, maquiagem e cabelo. Podemos exemplificar a ação desses departamentos observando mais uma cena do filme Brasil-Holanda. As cadeiras brancas, os tecidos azuis esvoaçantes e as flores todas do mesmo tom são escolhas da cenografia. O hobby, vestidos azuis, e o casaco esportivo de Mariana, do figurino. O penteado e maquiagem da noiva, o cabelo úmido da adolescente, são tarefas da maquiagem. Você não tá com frio? Não. O trabalho da direção de arte tem suas especificidades em diferentes países. Nos Estados Unidos, o departamento é chefiado pela função de designer de produção, o production designer, que, diferente do que ocorre no Brasil, atua no filme inteiro, inclusive na pós-produção. Aqui, infelizmente, o mais comum é que a direção de arte não seja convidada a participar dessa última etapa, que também é determinante no estilo do filme. Além disso, com a ascensão da computação gráfica, a direção de arte tem interagido cada vez mais com cenários digitais. Segundo Lobruto, a direção de arte é responsável por interpretar o roteiro e a visão do diretor para o filme,
e traduzi-lo em ambientes físicos nos quais os atores podem desenvolver seus personagens. Quando esses ambientes e caracterizações se transformam em computação gráfica, a direção de arte tem que lidar com os novos elementos. É um trabalho que demanda muito diálogo e cooperação entre as equipes. Sutil ou exuberante, a direção de arte está em todas as escolhas materiais e visíveis nos filmes. Podemos defini-la como a pessoa e o departamento responsável por tudo que vemos de concreto em cena, desde o cenário, figurino, objetos, cabelo e maquiagem. A partir das visões do roteiro e da direção, a diretora de arte propõe a materialização de um mundo em cenários e objetos palpáveis na cena, agindo tanto no ambiente como no corpo do elenco. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. We must be over the rainbow.